Boa noite a todos, meu nome é Selene, vou fazer a preleção dessa noite, mas antes convido a todos a fecharem os olhos, deixando para trás todas as preocupações desse dia atribulado, deixando para trás as nossas expectativas para o que ainda temos por fazer e procurando acalmar a nossa mente e o nosso coração, inspirando e expirando. Ao prestar atenção na nossa respiração, deixamos para trás as demais preocupações. Vamos assim, colocando em nossa mente uma tela numa cor azul, ou numa cor que nos acalme, para que possamos focar neste momento. E assim, cumprimentamos o mentor desta casa, que já se colocou a postos para que pudéssemos estar recebendo neste momento toda essa serenidade e tranquilidade. Vamos cumprimentar o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, esse amigo que está sempre ao nosso lado, nos protegendo e nos intuindo. Vamos receber o seu abraço fraterno e carinhoso, nos envolvendo neste momento. Coloquemos agora em nossa mente a figura de Maria, essa mãe abnegada e querida, que nos carrega no colo diante das dificuldades, que nos fortalece nas tomadas de decisões. E assim, coloquemos agora em nossa mente a figura de Jesus. Possamos mergulhar no seu olhar sereno e tranquilo, acalmando a nossa mente e o nosso coração. E acima de tudo, nos fortalecendo por meio do seu exemplo. E assim, com Maria e com Jesus, nas nossas mentes e em nossos corações, possamos nos dirigir ao Pai da vida com o coração repleto de gratidão, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui e agora, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. O tema da preleção é a evolução do espírito. A ideia de evolução que pode nos vir à mente muitas vezes é a ideia de progresso, né? A ideia do progresso material que nos envolve, que nos cerca diante das muitas mudanças que a sociedade experimenta, né? Experimentou e experimenta ao longo dos tempos. Então, se a gente pensar, né, no próprio celular, né? O celular que nós temos hoje não vai ser o mesmo daqui a alguns meses, porque outras tecnologias são desenvolvidas e, por conta disso, ele fica mais evoluído, permitindo que a gente acesse imagens muito mais bem definidas. No entanto, a ideia da evolução espiritual não é essa ideia material, mas sim é a ideia da gente evoluir no sentido de modificar comportamentos que a gente tem ou teve, né? E que esse comportamento, vamos dizer assim, nos prejudica em primeiro lugar e prejudica o desenvolvimento do grupo ao qual a gente pertence, né? Seja um grupo encarnado ou desencarnado.
A ideia da evolução espiritual é exatamente essa. O que eu estou fazendo, né, para que eu possa evoluir? Ou seja, o que eu estou fazendo para eu modificar os comportamentos que me impedem de eu ser uma pessoa melhor. Conectado a isso, evidentemente, vem a ideia da reforma íntima, né, que foi o tema que a Catarina abordou a semana passada, né, e que a gente precisa estar sempre conectado a ela para a gente poder realmente conseguir evoluir, né, ao longo da nossa existência. Pensando na ideia de espírito, né, que Deus nos criou simples e ignorantes, e as diferentes experiências que a gente vai adquirindo com o passar do tempo permitem que nós nos tornemos pessoas melhores, que a gente consiga evoluir nessa ideia que eu pontuei inicialmente. Se a gente pensar, né, e como que a gente vai conseguir essa evolução? Através das diferentes encarnações pelas quais a gente vai passando, né, das diferentes existências. Por meio delas, a gente adquire experiências que vão permitindo que a gente evolua, que a gente vá modificando esses comportamentos. Vamos pensar num exemplo. Eu sou uma pessoa que sou muito apegada às coisas materiais e às pessoas. Então, o ciúme é um grande problema para mim. Então, eu já vim com a ideia, nessa existência, de trabalhar essas questões. Para isso, logicamente, para eu trabalhar essas questões, eu preciso estar entre as pessoas, né? Não posso estar lá num convento, resolver vir como uma irmã carmelita descalça que está lá no convento, que não tem nada para ela poder, vamos dizer assim, nada no sentido que vá trabalhar essa ideia do ciúme e do desapego, né, às coisas e às pessoas. Então, nessa existência, eu escolho algumas experiências que vão me permitir trabalhar essas questões. Logicamente, se eu não conseguir resolver essa pendência, né, ou resolver em partes, eu venho numa outra, eu tenho a oportunidade de uma nova existência de trabalhar essas questões, né? Vamos pensar, às vezes a gente está num relacionamento que não deu certo, então a gente vai cada um para o seu lado. Então eu tinha alguma coisa para resolver com aquela pessoa e eu não consegui nessa existência, eu tenho uma outra oportunidade num outro momento. Logicamente, se como marido e mulher não deu certo, eu vou tentar de uma outra maneira de eu resolver, de eu aparar essas arestas com essa pessoa e vice-versa. Então, eu tenho as diferentes encarnações que vão me permitir caminhar nessa evolução. No livro dos Espíritos, né, a questão 258, ele vai falar, né, como que por meio dessas, né, das diferentes encarnações eu vou evoluindo, mas como que eu vou evoluir, né, também por meio das escolhas que eu faço. Então eu escolhi lá na outra existência vir aqui como o exemplo que eu estou dando, com aquela determinada pessoa para eu trabalhar a questão do desapego e do ciúme. Então, eu tenho diferentes oportunidades de trabalhar isso com ela. O que vai depender das escolhas que eu fizer? Porque a gente vem com o livre-arbítrio, que é a capacidade que cada um de nós tem de fazer escolhas. Às vezes, eu faço algumas escolhas no sentido da porta larga, da porta mais fácil, da facilidade. Outras vezes,
eu posso escolher a porta estreita, onde eu vou ter mais dificuldades para eu passar e, por conseguinte, evoluir. Então, tudo isso vai depender das escolhas que eu fizer. Aí, no Livro dos Espíritos, a questão 258, quando ele fala da escolha das provas, né? Aí, num trecho, ele fala assim: dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava o seu futuro. O caminho do bem, como do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Então, vamos pensar um pouquinho, né? E isso nos leva a um outro ponto. Então, ele fala aqui, né, que a responsabilidade da escolha é nossa. Eu fiz a escolha e a responsabilidade é minha. Porque se eu, por exemplo, causar um mal a alguém, eu vou ter que resgatar esse mal numa outra existência. Foi uma escolha minha. Da mesma forma que eu posso escolher não fazer o bem. Né? Eu não faço mal, mas também eu não faço bem. Ou eu pratico o mal, ou eu pratico o bem. São escolhas pelas quais eu vou responder. Se eu escolhi fazer o mal, né? Como eu já falei em outras oportunidades aqui, Deus, a pedagogia divina está pautada na ideia da sanção por reciprocidade, né? O que é isso? É quando o mal, quando eu faço uma coisa errada, eu vou ter que reparar esse mal que eu fiz. Então, que jeito que eu vou reparar? Vamos ver um exemplo da criança. Essa criança espalhou os brinquedos, né? Eu dou sempre esse exemplo aqui. Não adianta eu deixar ela de castigo sem ver televisão e ela não catar o brinquedo. Eu vou fazer ela catar o brinquedo e guardar bonitinho. Se ela não guardou bonitinho, eu vou fazer ela guardar certinho do jeito que é para guardar. Então, essa é a sanção por reciprocidade, que é o que Deus usa conosco. Eu fiz o mal para alguém, eu vou sentir na minha pele isso que eu fiz o outro passar. Se o outro se ele sofreu também, apesar de que o sofrimento, né, esse não é um bom exemplo, porque o sofrimento é uma opção, né? A dor é inevitável em determinadas situações, mas eu sofrer é uma escolha também que eu faço, né? Então, vamos pensar. Se eu causei um mal grave para a pessoa, eu vou numa outra existência, ou às vezes nessa mesma, sentir na pele o que eu causei para ele, para eu entender e tentar me colocar no lugar dele, porque o certo seria, né, o bom seria se a gente conseguisse não fazer isso, né, não fazer esse mal. Eu me colocando no lugar da pessoa, tendo a empatia que está tão na moda hoje em dia, me colocando no lugar da pessoa, entendo a posição da pessoa, né? E vou relevar, não vou desejar o mal, não vou desrespeitar e vou seguindo a minha vida. Esse seria o mundo ideal. No entanto, a gente acaba querendo fazer a justiça pelas próprias mãos, né? E isso eu estou usando a minha liberdade, eu estou usando a minha escolha, que eu vou colher o resultado nessa existência mesma ou numa outra existência. Daí a gente dizer que a gente é herdeiro da gente mesmo, ou seja,
Se hoje eu vivo uma situação na qual eu estou passando, por exemplo, por uma doença, ou eu estou me sentindo muito mal diante de determinada situação e me achando a vítima do sistema, eu estou colhendo o que eu plantei. Ah, mas como que eu vou colher uma coisa que eu nem sei que eu plantei? Porque a gente esquece, né? Mas a memória do que a gente aconteceu, o espírito da gente, ele vai compreender, né? Ele vai compreender o mal feito e a ideia é essa, da gente conseguir se modificar, como eu falei inicialmente, modificar esse comportamento. Usando o exemplo que eu estava dando da questão do ciúme, do apego. Então, eu vou passar pela situação, mas vou fazer escolhas que me permitam compreender a situação, me colocar no lugar do outro, entender o que está acontecendo e, acima de tudo, olhar para dentro de mim e conseguir enxergar aonde está o problema em mim, não no outro, né? Como tudo isso nos remete à ideia, né, que Jesus coloca lá no Evangelho, que semear é uma coisa opcional para cada um. É que nem a história do sofrimento e da dor, né? Colher é algo que vai ser obrigatório, que vai ser inevitável. Então, se eu não plantei nada, eu não vou colher nada. Se eu plantei arroz, eu vou colher arroz. Né? Se eu plantei o mal, eu vou colher o mal. Quando eu estava pesquisando, né, para o Evangelho, e até vou ler aqui para vocês o que ele fala que é mal. Porque quando a gente fala em mal, o que a gente pensa? Na gente fazendo a maldade, no sentido de passar rasteira no outro, de mentir, né? Não. Na verdade, isso também é, né? Mas isso é resultado do que? Como ele fala aqui, o mal é a falta de amor, de respeito, de solidariedade e de boa vontade. Aí a gente aumenta mais o leque da gente ainda, né? Então, daí a gente entende o porquê que a gente está passando determinadas situações nessa existência, né? Por que eu estou vivendo isso? Porque a gente tem o costume de falar assim, eu pelo menos há um tempo atrás eu falava assim, mas eu sou tão boa, né? Eu não faço nada mal nenhum, porque não acontece para o outro lá, que está matando, que está roubando, que está mentindo, eu não faço essas coisas, né? E vai me acontecer isso tudo, né? Tudo isso antes de conhecer a doutrina espírita. Por quê? Porque isso é uma forma de eu exatamente analisar essa minha falta de amor, essa minha falta de solidariedade, essa minha falta de respeito, muitas vezes, para com o outro. Para eu entender a ideia que o outro tem. Porque às vezes a gente julga o pai, a mãe, o marido, a mulher, o namorado, mas a gente julga sem colocar no lugar, sem entender a situação. Estamos todos aqui, né, no mesmo barco, porém, a gente tem a possibilidade diária de acertar nas escolhas, ou pelo menos tentar acertar nas escolhas e fazer dessa existência uma existência melhor. Investindo na nossa reforma íntima, cada vez que eu venho aqui, que eu escuto o Evangelho realmente com o meu coração aberto, que eu reflito um pouquinho sobre isso. Isso eu estou falando aqui na Casa Espírita, mas vale para quem vai na igreja, para quem vai ao culto, né? Toda vez que eu vou e aberto para eu olhar para mim e tentar me encontrar e me melhorar, eu estou aberta à evolução. É um pouquinho por vez? É um pouquinho por vez. Mas eu tenho que tentar encontrar
as respostas para eu poder investir nessa minha reforma íntima. E para eu reformar intimamente, eu tenho que ter a vontade, né? Eu tenho que querer. Então, eu tenho que querer olhar para dentro de mim e encontrar o defeito. Às vezes alguém aponta o defeito da gente, mas a gente não gosta de ouvir. Então, eu preciso refletir um pouquinho até que ponto aquilo que eu ouvi dialoga com o que realmente eu acho que eu sou ou que eu acho que eu não sou. Por que será que o outro está falando isso de mim? Né? Então, é esse ponto para a gente refletir. E tem a questão, como eu falei, pensar e refletir nas escolhas que a gente está fazendo. Trago aqui para vocês algumas questões para a gente refletir, né? Para nós refletirmos durante essa semana em relação a isso. O que nós estamos fazendo com o nosso livre-arbítrio e com as nossas escolhas? Diariamente, a gente tem infinitas oportunidades de escolher e de ir por um caminho ou ir para outro. Na verdade, cada novo dia, quando a gente acorda, né, encarnado aqui no planeta, a gente tem a oportunidade de começar de novo. Não precisa esperar 31 de dezembro, né, para começar um novo ano e fazer um monte de promessa. Hoje mesmo, eu posso começar outra vez e tentar ver o que eu tenho para melhorar para amanhã ser melhor que hoje. O que nós estamos realmente plantando? Né? Eu não falei que a semeadura é facultativa, porém a colheita é obrigatória. Então, o que eu estou plantando? Eu estou plantando realmente o bem ou eu estou plantando a intriga, a inveja? Ou eu tenho uma máscara que na frente do outro eu falo uma coisa e lá quando eu estou sozinha eu faço outra, né? Quais mudanças nós precisamos investir para que nos tornemos melhores e, por conseguintes, ajudemos aqueles que estão à nossa volta, aos quais nós estamos ligados? Lá no começo eu disse assim, que a ideia de evolução para a doutrina é eu modificar comportamentos de maneira que eu me ajude e ajude os que estão em torno de mim. Para a gente ir encerrando, eu vou ler esse texto aqui, né, que se chama Questão de Escolha. Na verdade, o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Nascer de Novo, ele fala bem essa questão da reencarnação, né, da possibilidade de eu, através das diferentes oportunidades que Deus me dá quando eu escolho uma nova vida, de me tornar uma pessoa, um espírito melhor. Mas a cada dia a gente tem essa oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. E aí ele fala assim, ó, questão de escolha. A reencarnação é a escola, onde quase sempre somos alunos descuidados. Ensina a paz, mas fazemos a guerra. Leciona o amor, mas insistimos no ódio. Indica o perdão, mas preferimos a mágoa. Mostra a humildade, mas desejamos o orgulho. Aponta o entendimento, mas queremos a discórdia. Aconselha a modéstia, mas elegemos a vaidade. Orienta o trabalho, mas escolhemos a preguiça. Revela a misericórdia, mas vemos a intolerância. Direciona ao bem, mas estacionamos no mal. O aprendizado é crescimento interior e só se torna punição quando negligenciamos a responsabilidade de aprender e temos de repetir a lição. Deus da escola, mas aproveitamento ou descaso é sempre escolha nossa. Então, que a gente possa diariamente
investir nessa nossa reforma íntima. No final do dia a gente dá uma pensadinha, né, como convidava Santo Agostinho, da gente pensar um pouquinho o que a gente fez de bom no nosso dia, quais escolhas foram acertadas e o que a gente precisa melhorar para o dia seguinte. Mas no dia seguinte, lembrar do que a gente prometeu e fazer esse exercício continuamente. Né? Que nós possamos, né, ser iluminados, estarmos conectados com o Evangelho de Jesus, o Evangelho no lar, que é fundamental, as boas leituras que a gente faz, mas aquelas leituras que a gente faz com o coração, para a gente se compreender em primeiro lugar, se modificar para que a gente possa ajudar o nosso entorno. Que nós possamos caminhar para a evolução no sentido da nossa modificação, mas diariamente. Vamos então, fechando os nossos olhos uma vez mais, para fazermos o nosso exercício de doação. Vamos assim imaginar uma luz muito colorida saindo do nosso coração e chegando ao centro dessa sala. Essa luz que reflete todos os nossos esforços para nos tornarmos melhores, essa luz que nos acalma e que nos fortalece. Vamos levar com os nossos pensamentos essa luz colorida, essa luz fortalecedora até o nosso lar, iluminando cada pontinho de lá, iluminando as pessoas que lá estão e que lá chegarão, até os nossos locais de trabalho, iluminando e fortalecendo cada um de nós, para que possamos fazer sempre o melhor. Que essa luz chegue até aquelas pessoas com as quais temos dificuldades em nos relacionar, que essa luz chegue a todos os asilos, hospitais, orfanatos, cadeias, leprosários, para que cada irmão que lá se encontra possa ser tocado por ela e compreender aquilo, o sofrimento, aquilo que está passando. Que essa luz possa chegar aos governantes, aos pontos do planeta onde impera a discórdia, onde falta o alimento, onde falta a chuva. E vamos também nos banhar dessa luz, para que possamos sair daqui fortalecidos no propósito de nos modificarmos e rumarmos para a evolução diária neste nosso convívio com os nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, e assim possamos nos tornar um pouquinho melhores. Que assim seja. Muito obrigada.